Teams. O aplicativo que a gente usa para usar no Teams é o Task para To-do e Planner, um aplicativo combinado. Então, uma vez que eu tenho o planner aberto, essa é a cara que eu vou encontrar. Aqui eu já tenho vamos estar aqui para a gente acompanhar passo a passo. Então, aqui é a página inicial do planner. Eu abri esse planner pela web. A gente vai trabalhar primeiro aqui no planner e depois a gente vai ver como ele funciona no time por uma razão. Eu tenho muito mais, é muito mais robusto para criar o plano dentro do aplicativo do Planner do que diretamente lá no Teams. Depois a gente vai ver e é possível criar uma tarefa, mas vocês vão se dar conta que, para criar, eu particularmente prefiro criar dentro do aplicativo do Planner e acompanhar pelo Teams. Ou diretamente aqui, vai da vontade de cada um, o que for mais cômodo para cada pessoa. Então, até a cara, assim, é bem parecida com o que a gente viu no To-do ontem, a cara do planner. Vocês podem ver aqui na página de início que eu também posso ter o aplicativo para o meu celular. Então, o Planet está disponível tanto para iPhone como para o Android. O que eu não tenho no Planner é uma versão desktop, ok? Então, sempre que for usar o Planner, é através do Planner web, ou dentro do Teams, ou via celular. Ótimo. Então, a gente vai falar aqui um pouco da interface, muito parecida com o que a gente viu ontem. Eu vou começar aqui pela parte das configurações. São configurações bem simples, assim como eu mudo o tema para quem acompanhou a sessão de ontem, mas para benefício de quem entrou somente para Planner hoje, eu tenho aqui um visual mais colorido, mas eu posso mudar essa aparência, dependendo do meu gosto. Se é um movimento natural que a gente vai fazer de produtividade, provavelmente um aplicativo que a gente vai usar com maior frequência, caso a opção seja trabalhar diretamente aqui no Planner. Então, eu posso mudar os temas, de acordo aqui com a minha preferência ou estado de ânimo. Eu vou continuar aqui com o meu mais coloridinho, mas vocês podem ficar à vontade para fazer essa mudança. Então, aqui nessa área, da configuração, eu tenho como configurar também as notificações. Eu quero ser notificado quando alguém atribuir uma tarefa para mim, ou também eu posso habilitar ou desabilitar a opção "uma tarefa atribuída a mim está com status de atrasada". Então, aquele puxãozinho de orelha que você tem alguma coisa atrasado. Eu prefiro ter essas duas opções habilitadas, lembrando aqui que é na parte de notificação. E são as configurações, de maior utilidade nesse primeiro momento. Então, eu vou escolher um plano aqui, um plano que eu já tenho criado para a gente navegar um pouquinho nele, e logo mais a gente passa para a criação de um novo. Então, na parte esquerda eu tenho as opções. O Hub é essa página que mostra todos os planos que eu tenho, dos recentes, alguns recomendados, aqui me mostra tudo. Aqui eu tenho somente um plano criado, mas no momento que eu tenho outros, eu posso fixar esses planos ou desabilitar essa opção para ter os mais importantes aqui. Então, vamos ver nesse caso. Eu tenho esse fixado, a organização da viagem corporativa é um plano que eu já tenho aqui. Ele está fixado e eu tenho a opção de desafixar. Então, conforme os nossos planos forem crescendo, eu vou ter que escolher algum para deixar ele aqui em evidência. Isso vai da importância de cada um, mas saibam que vocês podem considerar essa opção de habilitar o que vai ficar
aqui nessa área de conteúdo que vai ficar visível. Vamos navegar aqui para outra opção, que é o atribuído a mim. Então, aqui eu sou a Megan e eu tenho todos esses planos e tarefas que estão habilitados, que foram atribuídos a mim. Eu tenho participação em algum deles. Então, eu tenho aqui essa visualização do que eu ainda não iniciei, o que está em andamento, o que está concluído. Essas indicações aqui, a gente chama, quando a gente fala um pouquinho melhor para não se confundir quando a gente for fazer um novo. Então, a gente viu aqui os atribuídos a mim, vimos a visualização do Hub. Eu tenho aqui para ter maior foco no que está fixado. Então, observem que o que está fixado aqui é esse cartão que eu tenho em evidência aqui. Então, eu posso separar 2, 3 planos que eu estou trabalhando mais exaustivamente para ter aqui o foco, e os outros planos eles vão continuar aparecendo aqui nessa área inferior ou na área lateral. Também aqui eu tenho o PAT Logistic, Event Plan. Eu vou continuar vendo todos os planos que eu tenho aqui que estou envolvida. E por fim, a gente vai passar para criar um novo plano. Mas antes de criar, a gente vai dar uma olhada nesse plano aqui, o PAT F Logistic. Aqui nesse plano, por exemplo, eu tenho aqui, por níveis de importância, urgente, importante, média e baixa. Isso foi pré-definido. A pessoa que criou esse plano, ela fez essa separação inicial. O que podemos ver aqui? Que as tarefas que eu tenho são tarefas de média importância. Então, como que eu posso trabalhar? A gente vai dar uma olhada nas visualizações e ver como a gente pode distribuir isso. Será que está bem para mim deixar isso tudo como médio? Então, a próxima visualização, lembrando aqui que eu estou no PET Logistic, esse é o formato dos cartões. O próximo é um quadro, o gráfico, um formato que eu gosto muito. Então, ele indica aqui que eu tenho 4 tarefas não iniciadas, 2 atrasadas, eu já preciso fazer a ação aqui. De acordo com os meus buckets, que é o que eu vou explicar quando a gente criar um novo, eu tinha aqui tarefas para o que fazer, a parte de viagem, a parte de imprensa e a parte de local, por dar um exemplo. Como estão divididas as prioridades? Eu tenho quase tudo que eu tenho para fazer em prioridade média. Esse é o melhor modelo para esse plano funcionar? Será que não é melhor eu trocar a prioridade? E vejo aqui ainda no gráfico uma coisa que eu gosto muito, que são a visualização por membros. Então, aqui eu vejo a Megan tá bem, Wilber, Miriam, mas olha a Adele, quanta coisa ela tem para fazer. Então, nesse momento, de repente, eu posso verificar como estão distribuídas as tarefas, e se meu plano não está avançando, é sinal que talvez se eu passar algumas para a Mega e para o Alex, eu vou conseguir cumprir esse plano com maior rapidez. Então, vi aqui no gráfico, vi que a Dell está cheia, e eu vou pedir agora aqui para agrupar por atribuído a. Vamos lá, tenho no cartão. Quando eu vim aqui e pedi para que eu queria ver como atribuição, aquilo que a gente viu aqui no gráfico, que a Dell tinha muita coisa e os outros não, eu tenho o detalhe aqui. Então, observem. De todas as pessoas que estão trabalhando nesse plano, a Dell tem muita coisa para fazer. Ótimo. Claro que a gente vai fazer uma análise mais complexa, de repente, a Adele, só ela mesma tem
o conhecimento para realizar esta tarefa. Mas vamos considerar que eu já fiz esse exercício e simplesmente eu posso arrastar essa tarefa, por exemplo, dos voos, eu passei para a Megan. Isso aqui eu vou passar para o Alex. E essa última tarefa eu vou passar aqui para a Deep. Observem que esse plano ficou muito mais distribuído. Nem sempre vai ser um exercício fácil, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é a facilidade da gente ver de maneira, como a gente diz, daquele olhos de águia, que a gente vê de cima assim. Quando a gente vem aqui no gráfico e olha como estão os membros, rápido eu posso tomar uma decisão. Puxa vida, preciso distribuir melhor as tarefas. Então, naquele gráfico que a gente tinha aqui, onde mostrava que a Del tinha um monte de coisa e não estava bem distribuído, quando eu fiz os ajustes, eu já vejo de outra forma. Então, lembrando, vim aqui no gráfico, eu tenho a área dos meus cartões aqui. Sempre que eu quiser ver por quem está distribuído, eu venho aqui na opção agrupar por atribuída a, e os meus cartões vão estar separados assim. Ah, ainda preciso fazer algum ajuste? Ótimo, eu vou passar essa aqui para o Alex, porque na minha análise o Alex tem melhor condição de trabalhar essa tarefa, tudo que é de voo e hotel, eu vou deixar com ele. Então, a gente vai ver aqui uma tarefa criada. Imagine que eu já comecei a trabalhar com o planner e o meu chefe já me assignou uma tarefa. Então, vamos ver como funciona. Depois a gente aprende como criar desde o zero. Então, aqui eu tenho o Alex. Essa tarefa é a reserva do hotel. Nesses 3 pontinhos do cartão aqui, eu tenho mais opções. Eu tenho opções de atribuir essa tarefa para outra pessoa, então eu posso ter mais gente trabalhando nessa tarefa. Eu posso copiar essa tarefa, porque é uma coisa que é muito recorrente, por exemplo, e aí eu só mudo a data. Eu posso copiar o link dessa tarefa, porque depois eu quero conversar com a minha equipe no Teams, eu mando o link dessa tarefa e pergunto o status, ou eu posso mover, que é uma opção alterna, uma alternativa de como eu fiz arrastando e soltando aqui, ou excluir essa tarefa. Mas eu posso também, se eu quiser mudar, quando eu clico nessa tarefa, eu vou fazer alguns ajustes nessa tarefa. Então, por exemplo, essa tarefa tinha prioridade média. Lembra que a gente viu que tudo estava em prioridade média? Esse projeto, eu acho que esse plano não está tendo o avanço que eu gostaria para ele. Então, vou notificar aqui que a partir de agora isso passou a ser importante. Poderia ser urgente. É bem importante a gente tomar boas decisões enquanto a gente considera o que é urgente, o que é importante, o que é média e baixa prioridade, para a gente ter isso bem alinhado com a nossa equipe. Então, eu vou passar aqui para importante. A data de conclusão aqui, eu vou mudar, essa tarefa estava como já atrasada, a gente não conseguiu terminar a tempo e vou passar ela agora para o dia 6 de maio. Ótimo, temos alguns dias e agora a gente precisa realmente terminar essa tarefa. Temos a opção aqui, que dia que iniciou? Quando a gente está criando, a gente já pode definir de hoje mesmo até essa data de conclusão. E eu tenho a opção aqui mostrar no cartão. Quando eu falo mostrar no cartão, é nesse quadradinho inicial. Eu tenho algumas informações para colocar aqui. Eu não posso mostrar todas ao mesmo tempo. Mas quando, por exemplo, eu posso me dar conta que quando eu passei essa tarefa de fazer a reserva para o hotel, eu não passei todas as informações que eu deveria para o Alex para ele fazer um bom trabalho. Por exemplo,
eu posso ter aqui na área das anotações algumas indicações. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, Alex, por favor, verificar o diretório de hotéis, de hotéis que temos convênio. Ótimo. Eu já dei aqui uma dica pro ok, você está responsável por reservar o hotel, dá uma olhada no diretório que a gente tem convênio, a gente tem as melhores tarifas. É importante mostrar isso no cartão? De repente sim, de repente tem outras opções. Mas agora eu quero mostrar no cartão e eu tenho aqui uma lista de verificação. Assim como ontem no To-Do, para quem acompanhou, a gente tinha as tarefas e as subtarefas, a gente chama aqui de lista de verificação. O que eu preciso fazer para completar essa tarefa? Então, eu vou colocar aqui na lista de verificação, olhar o diretório, fazer um orçamento, ligar para confirmar, efetuar o pagamento. Ótimo. Ainda assim, eu posso melhorar essa comunicação com o funcionário que eu estou assignando para fazer essa tarefa. De repente, eu tenho um arquivo, por exemplo, que tenha o diretório de hotéis que a gente tem convênio e tem melhor preço. Então, vou aqui no anexo adicionar, eu vou procurar aqui no meu computador, e um desses aqui, esse Explore California, por exemplo, é o diretório do hotel. Lembra que eu falei que eu posso mostrar algumas opções no cartão, mas nem todas? Então, agora que eu tenho uma lista de verificação, o que é mais importante? Mostrar a lista de verificação, mostrar a anotação ou mostrar o arquivo para que ele apareça assim, como desenho no cartão? Eu acho que aqui a lista de verificação, nesse momento, é mais útil. Ótimo. Ainda posso colocar um comentário. Alex, todas as informações para realizar a tarefa estão aqui. Enviar. Ótimo. Essa tarefa ficou muito mais completa. Então, observem aqui. Aqui, quando a pessoa olha o cartão dela, eu sei que a tarefa é reservar o hotel. Nesse plano que eu estou trabalhando, que é do PATS, eu poderia ser a organização do evento. Eu tenho a opção aqui das mensagens, eu tenho um clips com o número 1, o que indica que eu tenho um arquivo anexo aqui. E dessa lista de verificação, 0 de 4 foi completada. Ótimo. Eu já olhei o diretório, então eu tenho uma de 4 completada. São formas bem efetivas, os recursos a gente tem, mas é importante essa organização e mostrar detalhe por detalhe para que a gente possa fazer um planejamento efetivo e, a hora de assignar as tarefas, colocar o máximo de detalhe possível para que essa pessoa possa realizar e a conclusão dessa tarefa ser no tempo que a gente estimou, que aqui eu tenho até 6 de maio para completar a reserva do hotel. Ótimo, ainda tem alguma coisa que eu quero ajustar aqui? Cliquei de novo. Tá terminando, eu já fiz isso, vou mudar a prioridade para baixa. E agora que o Alex já sabe bem o que ele tem que fazer, ele está acompanhando a lista de verificação, eu quero mostrar no cartão o arquivo, por exemplo. Vamos dizer que o arquivo não era um diretório, mas é o planejamento, o que temos para fazer
Vamos dizer que essa viagem seria para a Califórnia e aqui é o arquivo do que tem para fazer na Califórnia para que ele possa mostrar para o pessoal. Então, vamos dizer que eu troquei o arquivo aqui, Alex, no arquivo anexo, encontrará tudo que podemos fazer na Califórnia. Ótimo. Enviado. Então, nesse momento, que eu fiz a alteração do que ia aparecer no meu cartão, tem um preview desse documento que eu enviei, Explorar Califórnia. Então, de acordo com a conveniência do que for mais importante naquele momento mostrar no meu cartão, baste que eu clique e faça aqui as mudanças. Isso dentro de um plano que já está criado. Ótimo, agora que eu já vi algumas informações de como criar esse plano, como que eu faço para criar o meu? É um processo bem simples, como eu digo, basta ver como a gente vai se estruturar. Mas antes de criar um novo, a gente viu a opção dos cartões, vimos os gráficos e ainda tem a opção do calendário, como eu vejo essas tarefas no meu calendário. Assim como eu tenho a opção de arrastar lá nos planos, eu também posso arrastar aqui via calendário. Então, isso vai aqui. Vamos ver como tá a minha quinta-feira. Como eu tenho junho, não tenho nada. Então, são visualizações que a gente tem dentro desse planejamento. Quase sempre a gente fica a maior parte do tempo trabalhando aqui nos cartões e nos gráficos. Aqui eu tenho uma forma de ver, como a gente diz, olho de águia, que eu vejo em grosso modo como um dashboard, né, do que está acontecendo. Com essa visão que eu tive aqui, eu vou nos cartões e vou tomar as minhas decisões. As tarefas podem ser, lembrando, essa tarefa é efetiva, eu posso copiar a tarefa, eu posso atribuir, por exemplo, aqui mais gente, eu quero colocar a Débora, a Cristi e a Joana, porque realmente eu preciso de mais gente para completar essa tarefa no dia 16 de maio. Então, um processo bem fácil de assignar as pessoas. Para quem acompanhou o treinamento de ontem no To-Do, a gente tem a opção de compartilhar. No momento que eu crio uma lista de tarefas, eu tenho como compartilhar com uma pessoa, mas é um processo manual. Eu tenho que enviar aquele link para a pessoa saber ou convidar por e-mail que ela tem que trabalhar. Aqui é muito mais visual, por isso que quando a gente está trabalhando com equipe, é muito melhor trabalhar com o planner, porque eu tenho como ver de maneira mais rápida quem tá fazendo menos, quem está fazendo mais, adicionar as pessoas rapidamente. Então, vamos lá, vimos como a gente pode organizar, seguir um plano, na parte, por exemplo, hoje a gente teve a visão mais do dono do plano, né? Como que eu vou trabalhar e distribuir, e seguir a gente vai ver um pouquinho mais lá dentro do Teams, e agora a gente vai criar um plano novo. Então, aqui em plano novo, o que que a gente vai criar? O plano vai se chamar Organização Evento de RH. Ótimo. Importante, importante, bem importante. Eu gosto sempre de fazer essa ênfase aqui. Se a nossa ideia é usar esse planejamento dentro do Teams, dentro de uma equipe, a minha recomendação é adicionar a um grupo Microsoft 365 existente, porque é a forma que eu vou poder acompanhar dentro do Teams. Então, por exemplo, aqui
Eu estou fazendo um de recursos humanos, mas eu vou adicionar aqui, como eu tenho dois times de recursos humanos, apesar que ele é de recursos humanos, eu vou adicionar ele em assessoria de comunicação, para eu não me confundir e na hora que eu for lá no Teams eu poder utilizar esse plano. Então é bem importante. Se eu fiz esse plano e minha expectativa é usar dentro de um Teams, eu tenho que já saber, esse time está criado, esse é o nome, e eu vou fazer para usar dentro desse. Hoje a gente está falando aqui com ênfase no Teams, a gente também tem os grupos criados lá no SharePoint, mas para a gente não se confundir, vamos falar focado no Teams. Eu tenho que saber se esse grupo já está criado e assim que ele já estiver criado, na hora de criar o plano, eu vou criar já indicando para onde eu vou utilizar. As outras duas opções que eu tinha, se era público ou privado dentro da minha organização. Se todo mundo dentro da minha organização pode ver esse plano, ou se as pessoas que eu assignar podem ver o plano, que é a opção mais utilizada. Ótimo. Aqui estou criando um plano novo. Então, lembra lá onde era o PATS, Logistic? Aqui é a organização do evento de recursos humanos. Aqui é o meu principal. Eu tenho aqui não atribuídas, eu tenho aqui a Megan. Então, aqui é a área dos meus cartões. Aqui no gráfico eu não posso fazer muita coisa. Então, aqui, como a gente falou que aqui na área de agrupar por atribuídas, eu mostraria os cartões de acordo com a distribuição das tarefas por pessoas, agora eu vou mudar aqui para bucket. Esse é um termo em inglês que não foi traduzido, mas o bucket significa daquele lugar que eu tenho várias coisas. Então, aqui, eu prefiro chamar isso de como o cartão principal. Então, esse cartão principal vai ser... eu vou deixar esse aqui, tarefas pendentes. E esse bucket, eu vou trocar o nome dele para apresentação. Ótimo. Eu vou criar um novo bucket, que eu vou chamar de imprensa. E vou criar um novo bucket que eu vou chamar de local do evento. Ótimo, já tenho aqui. E como eu vou fazer a distribuição? Agora eu vou distribuir por tarefas, porque a ideia nesse plano é que eu vou ter um grupo de pessoas trabalhando na apresentação. Quando eu falo da apresentação, vai ser o apresentador, o palestrante, o audiovisual. Eu vou ter um grupo trabalhando com isso, eu vou ter um pessoal trabalhando com assessoria de imprensa. E vou ter outro pessoal que vai estar trabalhando com reservar o salão, isso vai ser dentro de um salão de hotel, ou vai ser uma sala de eventos, assim a gente vai distribuir. Então, aqui, lembre que eu cliquei em cima e eu mudei o nome do bucket. Esse bucket seria o cartão principal. Agora, eu vou adicionar uma tarefa a esse cartão. Qual vai ser a tarefa? Organização da palestra. Ótimo. Quando eu vou concluir isso? Até 13 de maio. Para quem vou atribuir? Para o Diego e para o Alex. Ótimo. E é o Megan. Já tenho a primeira tarefa aqui criada. Mas lembrando, tenho que sempre vir no botão adicionar a tarefa. Ótimo. Já tem a primeira tarefa, lembra dos pontinhos para mudar o status? Ou eu clico aqui,
Ah, ótimo. Já tenho o meu evento principal, que é o meu planejamento, organização de eventos, esse que a gente criou, e apontando já que eu vou usar esse lá no Microsoft Teams na parte de comunicação. Quem eu tenho aqui? As pessoas que vão cuidar, que eu vou assignar para esse evento. Então, aqui está dentro do bucket de apresentação, progresso. Vamos colocar em andamento, prioridade importante, alguma anotação que eu queira fazer, e eu quero colocar uma lista de verificação. O que eu tenho que fazer nesse caso? Ligar para o palestrante, ver, orçamento do áudio e vídeo, preparar a apresentação. Ótimo. O que eu quero mostrar no cartão? A lista de verificação. Nesse momento, eu acho que é o mais importante. Mas eu quero colocar um anexo também. Vou pegar um outro de exemplo aqui. No arquivo, vou mandar uma mensagem. No arquivo anexo, você poderá encontrar uma lista de palestrantes. Ótimo. Então, vou fazer um checklist aqui. Eu tenho essa tarefa, tá no bucket nesse cartão principal aqui de apresentação. Coloquei que já está em andamento, quer dizer que ela começa a partir de hoje. Conclui no dia 13 de maio. Vamos iniciar aqui já para o dia de hoje. Não tenho anotações, criei uma lista de verificação, escolhi que quero mostrar no cartão a lista de verificação, que nesse momento é o principal, anexei um arquivo para referência dessa equipe que vai trabalhar e fiz uma indicação do que eles podem encontrar nesse arquivo. Ótimo, enviei a mensagem. Aqui está o meu cartão, criei o plano. Criei a primeira tarefa. Essa tarefa tem subtarefas, mas aqui no Planner a gente chama de lista de verificação. Vou colocar aqui que eu já fiz e essa lista vai indicando para mim que eu tenho uma já realizada. Preparar a apresentação, 2 de 3 já estão realizadas. Então, sempre aqui eu tenho indicando que é importante, que está no status de andamento, comentário. Eu tenho um arquivo anexo e 2 das 3 itens de verificação já foram cumpridos. Aqui eu tenho quem está trabalhando nessa tarefa. No lado aqui pode habilitar que eu quero colocar uma pessoa a mais. Vamos ver se a Débora está aqui na minha lista. Ótimo, já tenho uma pessoa a mais trabalhando nessa tarefa. E aqui eu tenho no dia 13 de maio para concluir. Ótimo. Essa tarefa é bem parecida com o que eu preciso. Vamos lá. Eu vou copiar essa tarefa, mas ela vai se chamar organização do local do evento. Considerando que eu tivesse os mesmos itens, mas isso aqui vou arrastar para o local do evento. Clico nessa tarefa, tenho aqui, na verdade, isso tem que ver também áudio e vídeo, tem que fazer a apresentação. Nesse caso, o arquivo vai ser diferente, busco outro. Nesse caso, o mais importante mostrar no cartão aqui é esse documento.
Esse aqui eu venho nos 3 pontinhos, eu posso remover. E a mensagem vai ser aqui, segue lista de locais de evento na Califórnia. Ótimo. Então, as pessoas que receberam essa tarefa já não podem falar: puxa, meu chefe me passou aquela tarefa, mas eu não sei o que fazer. Então, evita que eu tenha que criar uma reunião, mostrar o documento, falar do planejamento, em que data. Nesse cartão, eu tenho informação suficiente para começar a trabalhar. Então, lembrando, posso duplicar as tarefas aqui no botãozinho, eu posso copiar essa tarefa, eu posso mover tarefa, essa tarefa não é necessária, eu posso excluir. Mudança de planos, não vai ter mais organização do local, por dar um exemplo. Passo essa tarefa aqui e vou querer ver como que estão agrupadas as tarefas atribuídas a. Então a Megan tem, o Alex aqui, e essas são as pessoas que estão trabalhando. Puxa vida, vou tirar aqui o Alex dessa tarefa. Clico na fotinho aqui, vou tirar a Débora dessa tarefa. E vou deixar essa somente com a Megan e o Diego Siciliani. Então, é muito fácil atribuir, é muito fácil tirar a atribuição. A informação que eu posso enviar de complemento para a pessoa que vai receber a tarefa é bem, como se diz, bem completa. Eu só não estou enviando uma mensagem dizendo: preciso que se organize o hotel. Eu posso já mandar esse checklist de tudo que precisa. Se tem um documento associado a essa tarefa, eu posso anexar esse documento. Então, o gerenciamento de tarefas pelo Planner é bem completo. A gente já viu aqui como ele funciona, a gente viu como criar um novo, e vamos dar uma olhada como é que ele fica lá no Teams, onde a gente gostaria também de acompanhar. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o Teams. Ontem, quem acompanhou a sessão, vou tirar aqui para benefício. Ok, de todos. Eu tenho duas opções para usar o Planner dentro do Teams. Eu tenho um aplicativo que se chama To-Do. Sempre que eu for criar um aplicativo no Teams e que seja um aplicativo de uso pessoal, eu vou instalar esse aplicativo nessa área. Aqui, quando eu busco um aplicativo, ele entende que é um aplicativo para uso pessoal. Eu, Cristiane, uso o Planner como meu aplicativo pessoal no meu dia a dia. Então, bem importante, o aplicativo que a gente usa para usar o To-Do e o Planner é o mesmo. Por isso, esse aplicativo se chama Tasks by Planner e To-Do. Causa, às vezes, alguma confusão, mas é que é o mesmo aplicativo. Ótimo. Coloquei aqui. Task by To-Do. Aqui na parte de cima, eu vejo que eu tenho em To-Do, mas eu vejo também o que eu tenho pelo Planner. Para quem me acompanhou ontem, me escutou falar. Eu tenho aqui como ver as tarefas no To-Do que foram assignadas direto no To-Do ou lá pelo Outlook, mas também é do Planner. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui organização do evento de recursos humanos que a gente está trabalhando. Eu vejo ela aqui para acompanhar pelo To-Do. E aqui eu vejo os planos que eu tenho para usar via Planner. Então, plano, que estão ativos aqui. Esse foi o que a gente criou, recursos humanos. Aqui.
Então, só para a gente separar. Aqui no Task by To Do, eu uso o mesmo aplicativo na área de trabalho para o meu uso pessoal. Mas se eu quero acompanhar pela equipe, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente tinha que saber em qual a gente ia usar? Eu tinha 2 casos de recursos humanos para não confundir. Eu preferi usar como assessoria de comunicação. Então, aquele planejamento que a gente criou aqui no time de assessoria de comunicação, eu vou adicionar o mesmo aplicativo, o Task by To Do, para usar com essa equipe. Quando eu adiciono aqui, a capacidade do aplicativo muda. Então, aqui na área pessoal, eu posso usar esse aplicativo tanto como para ver as tarefas que eu tenho criadas no To-Do como no Planner, mas aqui quando eu criar esse aplicativo, eu vou procurar, o nome dele é Task, primeiro que aparece aqui, by Planner e To-Do. Vamos lá, eu vou usar um plano existente dessa equipe. Deixa eu ver se ele veio aqui. Talvez não carreguei. Mas se esse que a gente criou lá, ele deve aparecer aqui na minha lista. Eu vou pegar aqui um outro para a gente ver como funciona. Aquele plano que a gente criou, eu deveria carregar aqui no Teams. E aí vejam que a forma que eu visualizo aqui é bem parecida com o que eu vejo lá no Planner, diferente da forma que eu visualizo quando ele está como aplicativo pessoal. Então, por isso que na sessão de ontem eu falava do To-Do, usando só em parte pessoal. O To-Do eu não tenho nenhuma visualização dentro de uma equipe. Apesar que eu uso o mesmo aplicativo, quando eu trago ele aqui, eu trago ele como planner somente. E aí eu posso escolher como eu quero trabalhar. As opções são reduzidas, mas eu posso continuar criando tarefas, é o mesmo procedimento. Vou atribuir. Ótimo, tenho essa tarefa A, mais ou menos a mesma coisa que eu tenho lá. Então, é uma questão de preferência. Uma vez que eu já tenho meu planner, já estou dentro do Teams, trouxe isso aqui, eu posso continuar criando tarefas aqui, dividindo, eu tenho a visualização aqui dos gráficos, eu tenho a visualização do calendário, mas eu particularmente prefiro fazer o planner lá. Eu não tenho aquela visualização dos cartões como eu tinha lá, mas eu posso acompanhar aqui. Eu sei que essa tarefa, por exemplo, está atribuída a 2 pessoas, essa está a 1, tenho a data de conclusão aí em vermelho, está atrasada, de que bucket é essa tarefa, e eu posso começar a completar aqui, de acordo com o que for realizando. A vantagem de usar dentro do Teams, por exemplo, é que a gente já está aqui, eu posso ir no chat, eu vi que essa está aqui atribuída para o Johnny. Johnny, quero falar dessa tarefa, me dá um status, é tudo muito rápido. O que não quer dizer que eu não possa copiar o link, por exemplo, aqui dessa tarefa, copiar link, vim aqui no Teams. Diego. Olá, Diego. Poderia me dar um status? E o Diego recebe, ele vai entrar, ele vai ter a mesma visualização e vai poder me dar um status rápido dessa tarefa.
Então, para recapitular, a gente passou pelo processo de abrir o planner, lembrando, o planner está disponível para a versão web, para a versão móvel, mas não tem uma versão desktop. O processo que a gente utilizou foi criar o plano no aplicativo web e depois ver esse plano via Teams. A gente pode criar um plano novo de maneira bem fácil, basta que organizem. Eu vou ter um nome do plano principal, eu vou ter a opção de escolher os meus buckets, esses cartões principais eu posso nomear como for melhor forma para controlar. Vou voltar aqui no aplicativo para fazer o repasso. A gente viu que a gente pode ver essas tarefas organizadas pelos buckets, os cartões principais, via gráfico, que é um dashboard onde rapidamente eu posso ter ideia do que está acontecendo e tomar decisões. Posso vir em agenda, posso usar a opção aqui atribuir a e mudar para o quadro aqui dos cartões. E aí eu posso ter decisões de acordo com o que eu vi no meu gráfico aqui, tomar decisões de distribuir melhor as tarefas, ou de acordo com o que eu vi no gráfico aqui, eu tenho muitas tarefas importantes, ou está em baixa prioridade, por isso que o pessoal não está muito interessado e não está trabalhando nas tarefas. Uma vez que a tarefa está criada aqui, rapidamente eu posso clicar e mudar as condições dessa tarefa. Importante, uma vez que eu vou assignar essa tarefa para uma pessoa, dar a maior quantidade de informação. Posso ativar uma lista de verificação, que também a gente costuma chamar de subtarefas. Posso de uma vez adicionar pessoas aqui para trabalhar. Posso anexar arquivos que sejam importantes para essa pessoa completar a tarefa. Dentro da tarefa, eu posso enviar mensagens para essas pessoas. A tarefa recorrente, posso copiar essa tarefa e mudar alguns dados e colocar em outros buckets. Aqui eu posso simplesmente, clicando na foto das pessoas, eliminar pessoas dessa tarefa ou adicionar pessoas. Ótimo, o processo é bem fácil, uma ferramenta que traz muita produtividade, como muitas pessoas chamam, né? A gente está chegando no escritório do futuro, onde a gente tem a central do comando do Teams, a gente aprendeu a reunir informações no mesmo lugar, trabalhar em equipe, distribuir informação segmentada por equipe, do que é de interesse comum através dos canais. A gente começou a falar muito de colaboração e desde ontem o novo tema, que é a produtividade, estão bem alinhadas essas ferramentas e a ideia é que a gente possa cada vez mais ser mais produtivos, diminuir a quantidade de reuniões. Com esse modelo a gente pode rapidamente saber como as coisas estão acontecendo. Então, a gente vai falar mais a futuro de ferramentas de BI, por exemplo, de inteligência dos negócios, mas aqui no Planner a gente tem um preview, né, do que seriam os dashboards. Nesse caso aqui, um dashboard de produtividade. De maneira rápida, eu sei que nesse planejamento aqui do evento eu tenho ou não que tomar decisões. Eu não preciso abrir planilha, que o outro me envie um e-mail de status, o outro me envia uma apresentação. Aqui eu consigo ver num só lugar e começar a tomar decisão. Poxa, é momento para que esse evento seja completado no dia esperado, eu preciso vir aqui e preciso ver como é que eu vou distribuir para essas pessoas. Conversei com essas pessoas, que falta mais informação. Ótimo, vou entrar na tarefa
e vou colocar informação complementar para que facilite, para essa pessoa poder completar com êxito a tarefa. Então hoje é o que eu tinha para hoje. Ainda tem um outro tema de produtividade que é a lista. Eu queria mostrar um pouquinho hoje, mas por tempo eu prefiro organizar com o pessoal do tribunal um espaço para a gente mostrar listas para vocês. É um conteúdo também não é muito grande, mas como o planner tem bastante detalhe, vale a pena a gente não misturar. Se me sobrasse tempo, eu gostaria de incorporar. E com as listas a gente fecha esse tema aí da produtividade. Então convido vocês, a quem já se aventurou a utilizar o planner, que comece a utilizar com mais frequência. Quem vai ter a primeira experiência, comece com passos pequenos. Vou organizar por hoje, eu não preciso de um grande evento. A reunião que eu tenho hoje, o que que eu preciso para a reunião de hoje? Eu preciso preparar o coffee break, eu tenho que ter minha apresentação em ordem, eu tenho que ter a lista de participantes. Começamos com passos pequenos até eu ter a organização de tarefas grandes e poder incluir a minha equipe e poder acompanhar o status, o andamento desses planejamentos, seja aqui pelo Planner ou seja pelo Microsoft Teams, ter toda a informação no mesmo lugar. Para mim sempre é um prazer estar com vocês, acompanhando o tribunal nesse processo de transformação digital. Eu acho que nos últimos meses a gente já teve um avanço bastante grande, onde muitos dos servidores quase não tinham acesso à informação de como colaborar. A gente já passou por uma fase de aprendizado no Teams que permite hoje a gente já colaborar, já trabalhar reuniões através do Teams, trocar informações, concentrar arquivos em equipes. Essa semana a gente está trabalhando mais com o tema de produtividade e a gente não esquece do objetivo dessa parceria que a gente fez com o tribunal, que é proporcionar a cada servidor a oportunidade de ter alcançar mais, muito alinhado com as metas que a gente tem na Microsoft. A gente começa de passos bem pequenos para dar oportunidade para todo mundo. Eu, por exemplo, posso ter aquela pessoa que nunca viu falar do Planner, mas hoje a gente viu passo a passo e é uma coisa que ela pode começar a incorporar no trabalho dela. Se a gente consegue fazer o nosso trabalho mais eficiente, é tempo que sobra para nossa vida pessoal, para compartilhar em família e fazer do nosso dia a dia um dia mais prazeroso. Espero que as dúvidas tenham sido completadas. Eu peço para que vocês preencham a avaliação. É uma forma que a gente tem para melhorar sempre, fazer ajustes para próximas sessões e desejo a todos uma boa tarde. Se tiver alguma pergunta que ainda não foi respondida, depois eu dou uma olhada e envio para o pessoal do tribunal para que possa chegar até vocês. Que tenham todos uma boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.